Não é sem razão que o diabo tem tentado destruir as famílias. O ditado é verdadeiro: famílias fracas, igrejas fracas. Famílias fortes, igrejas fortes. Em meio a essa guerra e aos constantes ataques de Satanás, a Bíblia nos ensina com princípios eternos a construir uma família saudável em um mundo doente. Vamos agora aprender juntos a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deixo aqui a minha consideração especial a você que é aluno da ferramenta EBD e está assistindo a esta pré-aula por meio da plataforma da ferramenta. Nos ajude aí nos comentários em como a gente pode melhorar a nossa dinâmica de aula. Se tiver alguma dúvida, não hesite em nos perguntar por meio aqui da plataforma da ferramenta. Se tu ainda não é aluno e está tendo acesso a esse vídeo por meio do YouTube, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, se é que você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações e, consequentemente, os materiais gratuitos que postamos aqui no YouTube. Não passe por esse vídeo sem deixar o like, deixe logo agora no começo do vídeo e, por fim, conheça a ferramenta EBD e seja um aluno também. Como é que eu posso conhecer a ferramenta EBD? O link está na descrição do vídeo, aqui embaixo. Você vai clicar e vai ter acesso a essa ferramenta. Lá na ferramenta EBD, o superintendente, supervisor, o dirigente, o professor, o adjunto, secretário, vice-secretário, o aluno da escola dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar. A ferramenta EBD será bênção para você, assim como tem sido bênção na vida de centenas de professores da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, estudaremos agora a lição de número 6, datada do dia 7 de agosto de 2022, cujo tema é a sutileza das ideologias contrárias à família. Satanás tem sede em destruir aquilo que é a célula basilar de nossa sociedade e também da igreja. Como disse lá no princípio, famílias fracas, igrejas fracas. Famílias fortes, igrejas fortes. É por isso que nesse tempo, principalmente nessa era digital, Satanás tem se utilizado de todos os recursos possíveis para reconfigurar o conceito tradicional, o conceito bíblico do que é família. E a gente vai aqui ver tanto os princípios bíblicos para uma família saudável, como também identificar os ataques de Satanás. Vamos para o nosso texto áureo, que nos diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Já agora no texto áureo eu vejo uma ação da graça de Deus atuando em favor do homem no quesito antecipação. Antes que o homem se percebesse sozinho e sem uma companhia da qual ele pudesse olhar face a face, olhar nos olhos, Deus lá no céu já estava se antecipando. Quando as necessidades surgem aqui na terra, já há uma solução lá no céu. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Isso partiu do próprio Deus. Ele trabalha por antecipação. A gente às vezes pensa no problema, mas Deus já tem a solução. Na Bíblia, nós não encontramos a ideologia de gênero, mas fica claro, à luz das Escrituras, os papéis de gêneros. Dentro do plano divino, há um papel que o homem precisa desempenhar, uma missão dada por Deus ao homem e um papel que a mulher precisa desempenhar, uma missão dada por Deus à mulher. Dentro da família e no relacionamento entre homem e mulher, há diferença de papéis, mas não de dignidade. A Bíblia, ela não apoia esse pensamento de subjugação da mulher em relação ao homem, de inferiorização. Não, eles são co-iguais, agora com responsabilidades e papéis diferentes. Olhando aqui para o texto que agora nós acabamos de ler, percebemos que, à luz do contexto maior de Gênesis, ambos foram criados à imagem de Deus, tanto o homem como a mulher. Ambos são a semelhança de Deus, tanto o homem como a mulher. Ambos receberam as ordenanças de Deus.
Ambos foram culpados de desobedecer ao mandamento de Deus e ambos são objetos da graça de Deus. Veja como o texto áureo ele se encontra na versão NVT. Gênesis 2, versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei uma ação de Deus. Alguém que o ajude e o complete. Olhe esse entendimento de completude do que é a união conjugal entre um homem e uma mulher, do que é o princípio da família. É esse sentido de completude. Na versão NTLH, que é uma paráfrase, diz assim: depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. O homem não foi feito para viver só. O homem não foi feito para ser solitário. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus não é um Deus solitário porque ele habita em perfeita comunhão na Trindade. Ele se relaciona com o Pai em perfeita comunhão. O Filho se relaciona com o Pai com o Filho, o Espírito com o Filho, o Espírito com o Pai. E há uma perfeita comunhão dentro da Trindade. O homem não foi feito para ser solitário porque Deus não é um Deus solitário em seus relacionamentos trinitarianos. E olhando aqui o restante do versículo, diz assim: olha a ação de Deus, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Esse texto é muito bonito e ele aponta para essa relação que há tão harmoniosa entre homem e mulher. E aqui nós podemos já estabelecer alguns princípios. Primeiro princípio do casamento e da família é que o casamento e a família é o remédio divino para a solidão. Glória a Deus! Sendo assim, nós podemos dizer que o casamento e a família foram idealizados por Deus para serem uma antessala do céu e não o porão do inferno. E podemos inferir a seguinte aplicação: a família deve ser um ambiente de comunhão verdadeira. Você que é esposo tem a missão de fazer com que a sua esposa nunca se sinta só. Os pais dentro do lar têm a missão de acompanhar os filhos, de ter comunhão com eles, a fim de que as crianças nunca se sintam sozinhas. Então, a família é esse ambiente de comunhão verdadeira. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Em segundo lugar, o casamento e a família é um presente de Deus e não uma iniciativa humana. Gênesis 2, versículo 18, a parte B. Portanto, nós entendemos que o casamento não nasceu no coração do homem. Era Deus lá em cima dizendo assim: não é bom que o homem viva só. Deus deu a mulher e, como consequência de Deus ter dado Eva a Adão, vieram os filhos. A família nasceu. Então isso parte da mente, aleluia, perfeita de Deus. A família não é uma instituição humana, mas uma instituição divina. E por isso nós podemos propor a seguinte aplicação: a família é um projeto de Deus e, portanto, é Ele quem tem autonomia para definir o que é família e não o Estado ou qualquer outro. É Deus quem dá as configurações da família e não os ideólogos de gênero, não os artistas, não as mídias sociais e não a cultura. É Deus. Em terceiro lugar, o casamento e a família é uma cooperação e não uma competição. Esse princípio aqui é muito importante para o bom andamento do lar, para uma família saudável. A mulher não foi criada para competir com o homem, mas para cooperar com ele. Não para estar acima dele e nem abaixo dele, mas para olhar nos seus olhos como sua coigual. Em resumo, a mulher ela foi criada por Deus por Deus do homem para o homem. E aqui nós podemos sugerir a seguinte aplicação: a família não pode ser um ambiente de competição e de medição de força, onde o homem quer ser mais que a mulher e a mulher quer ser mais do que o homem, sobretudo quando há filhos na família. Quando o casal está em constante atrito, quando o casal está em guerra, os filhos sofrem as consequências. O respeito, a parceria e o amor são as marcas de uma família saudável. Concluindo esse pensamento do nosso texto áureo, eu fecho ele com as palavras de Warren Wiersbe, quando ele diz que não importa o que os tribunais decretem ou a sociedade permita, quando se trata de casamento e família, Deus tem a primeira e terá a última palavra.
conforme Hebreus 13:4 e Apocalipse 22:15. Glória a Deus! A nossa verdade prática, ela nos diz assim: dentre os muitos perigos, guarde essa palavra, que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. Eu preciso, de antemão, dizer aqui na nossa verdade prática, que a família está sob o ataque constante de Satanás. E ele não cessa, ele não tira férias, ele não descansa. Ele é ardiloso, ele é maquiavélico e ele está procurando uma brecha para destruir não só a minha família, mas também a sua família. Quando nós olhamos para o mundo bíblico, nós percebemos que quando os inimigos vinham atacar as cidades e as aldeias, eles tinham alguns propósitos definidos, sejam os filisteus, os amalequitas, seja qualquer povo estrangeiro. Quando eles atacavam a nação de Israel, eles vinham já com uma cartilha a ser seguida. Eles saqueavam, eles acabavam com a economia da cidade, eles desestabilizavam, atacavam a estrutura porque eles queimavam as casas, queimavam os muros, queimavam os templos e, sobretudo, eles atacavam as famílias. O que é que eles faziam? Eles raptavam as mulheres e também levavam cativa as crianças. Quando nós olhamos para primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo do 1 ao 3, nós encontramos aqui essa forma de ataque bem visível. O texto diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Ziglague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglague, e tinham ferido a Ziglague e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Eles tocaram fogo na cidade, atacaram a infraestrutura e também atacaram as famílias. O versículo 3 diz assim: Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Qual era os sinais da guerra presente aqui? Não era só a destruição, não era só o sequestro, a desestrutura familiar, mas também os inimigos vinham com espada, com escudo, com cavalo. Eles vinham em bando para atacar as cidades. Hoje, guarde isso aqui, hoje, você não vê espada, você não vê cavalo, você não vê escudo, você não vê aparentemente o inimigo vindo de uma forma tão feroz como na antiguidade, mas isso não significa dizer que não há ataque. Mas, irmão Murilo, não tem espada, não tem escudo, mas tem ataque. Como é que os ataques acontecem hoje? Os ataques acontecem hoje em forma de conceitos, ideologias, como veremos aqui, hábitos pecaminosos, filosofias diabólicas, de modo que as famílias estão em constante perigo. Qual é o significado da palavra perigo? Perigo significa situação em que a existência de algo está sob grande ameaça, risco. A família está sob risco, ameaça de existência. O diabo é ardiloso, meus irmãos. A gente precisa acordar para que a nossa família não seja tragada pelo mal. Muitas pessoas estão dormindo nesse quesito e o diabo está reinando dentro dos lares, inclusive em alguns lares cristãos. E ele desfere os seus ataques por meio de ideologias. Ideologia pode ser definida como um sistema de ideias, de crenças, tradições, princípios e mitos, independentes, sustentadas por um grupo social, por uma minoria, como é o grupo LGBT e outros mais. E esses grupos, eles podem ser de qualquer natureza ou dimensão. E essas ideologias, elas refletem, elas racionalizam e defendem os próprios interesses de determinado grupo, seus compromissos institucionais, sejam estes morais, religiosos, políticos ou econômicos. O diabo quer impor
uma nova configuração de família, uma nova configuração de casamento, de relacionamentos, de sexualidade por meio de ideologias. O mundo está nos cozinhando e a gente não pode aceitar isso. É o exemplo do sapo, que alguém certa vez descreveu, quando você pega um sapo e coloca ele dentro de um balde de água e você vai fervendo aquele balde de água ali, lentamente a temperatura da água ela vai ficando cada vez mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, e a pele do sapo, né, o corpo do sapo, ele vai se adaptando à temperatura da água. Mas chega um momento em que o sapo morre ali escaldado, ele não tem força mais de sair. Você pega um sapo e joga ele na água quente, ele vai cair por lá. Mas se você vai cozinhando a água devagarzinho, ele vai ficando lá, pensando que não tem perigo, um pouco ele está morto dentro da panela. Estão nos cozinhando. E a gente não pode aceitar esse tipo de situação. A igreja precisa levantar a bandeira do evangelho. A igreja precisa levantar o estandarte dos princípios bíblicos, daquilo que é família, e não aceitar as ideias de Satanás. Nós temos aqui, nesta lição, alguns tópicos. O primeiro deles é a família é um projeto de Deus. O segundo, os fundamentos da família cristã. O terceiro, as sutilezas da nova configuração de família. E o quarto, os princípios bíblicos para uma família sólida. Eu gosto de seguir aqui 3 pontos e vou fazer isso novamente dentro do nosso subsídio. E o primeiro ponto é a família, um projeto de Deus. Vou seguir o mesmo ponto da lição. Eu quero definir aqui, juntamente com vocês, o que é família, qual é o conceito bíblico, não só de casamento, que o casamento ele é o princípio da família, não só de casamento, mas também de família à luz da Bíblia, e trazer um conceito do que é família segundo a ótica e o pensamento do mundo, para então a gente falar sobre algumas ideologias que são contrárias a essa instituição divina. Primeiro, eu quero definir o que é casamento. Se você é jovem professor, se você é jovem aluno da escola dominical, entenda por meio dessa definição o que é casamento. Se você já é um jovem senhor ou já é alguém casado de longas décadas, seja professor ou aluno, se aproprie dessa definição e faça uma autorreflexão de como está o seu relacionamento conjugal. O casamento, ele é uma aliança. Olha só, uma aliança. Veja que a aliança ela não tem nenhum remendo, né? A aliança ela é perfeita em todos os seus contornos circulares. Ela não tem um remendo assim. Então, a aliança ela é sem remendo. O casamento ele é uma aliança heterossexual, exclusiva entre homem e uma mulher, entre o homem e uma mulher. Então, a aliança ela tem essa conotação não só heterossexual, mas também monogâmica. Ela foi ordenada e selada por Deus. Deus foi a primeira testemunha do primeiro casamento. Ele foi o celebrante, ele foi o idealizador. Ele estava lá presente quando Adão olhou para Eva e disse assim: essa é osso do meu osso, é carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Ele estava lá quando Adão proferiu essa poesia, quando Adão ele se uniu de forma sexual a Eva. Deus era testemunha de tudo isso. Deus é testemunha assim também de todo casamento, quando se diz, quando se promete até que a morte os separe, na alegria, na dor, na tristeza. Essa aliança ela foi ordenada e selada por Deus. Ela é precedida por um ato público de deixar os pais. E isso aqui tem uma conotação não só de maturidade, porque a Bíblia diz: deixará o homem, seu pai, sua mãe, uma conotação de maturidade, mas também tem um quê de independência financeira, porque ninguém casa para morar na casa dos pais, para ser sustentado pelos pais, e alguém dizer assim: olha, minha esposa está precisando comprar uma roupa, mamãe me dá aí um dinheiro, papai me dá aí um dinheiro. Meus irmãos, esse conceito bíblico é muito completo. O homem tem que deixar a casa de pai e mãe. Ele está deixando uma família estruturada
para formar uma nova família. E isso subentende-se assim, nas entrelinhas, que o homem ele não tem só uma maturidade no aspecto físico de seu corpo para entrar em um novo relacionamento. Veja que é o homem, não um adolescente, não uma criança. E também se entende, além de um aspecto espiritual, ele tem que saber liderar, governar agora o seu lado de forma espiritual, mas também de forma material. Ele vai deixar a casa de pai e mãe, vai se unir à sua mulher. E essa aliança, ela é consumada na união sexual, resultando numa parceria permanente e mútua. Porque a Bíblia diz aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. E normalmente essa aliança, essa união sexual, conjugal, ela é coroada pelo dom dos filhos. Dentro da Bíblia, o conceito de família é o seguinte: uma família é formada de pai, mãe e filhos. A família é uma instituição divina, isto é, algo idealizado pelo próprio Deus. Em outras palavras, a família é uma invenção de Deus e não do ser humano, portanto permanece imutável. Foi Deus quem instituiu a família. E os princípios que norteiam o lar, que norteiam a família, são eternos. São atemporais. São maiores que a cultura. Irmão, na cultura o casamento se dá assim. Naquela cultura ali o casamento é assim. Certo, mas se a cultura fere o princípio bíblico, é pecado. Não é vontade de Deus, está fora do padrão divino. A cultura, o casamento, ele não deve se amoldar à cultura. Mas a cultura, mas o casamento, ele está sob os princípios da palavra de Deus. Mas o mundo tem uma visão diferente do que é família e do que é casamento. Para a sociedade atual, o conceito de família é meramente cultural. Tá entendendo? É cultural, portanto mutável de acordo com a evolução do ser humano com o passar dos tempos. Veja, você que é mais antigo, se na década de 80, eu não sou tão velho assim, eu sou de 93, ainda tô novinho, né? Tô só um pouco acabado, mas ainda tô novinho. Sou de 93, mas na década de 80, na década de 70, veja se havia uma cogitação de uma... Estava surgindo ali os movimentos, né? Mas veja se a sociedade aceitava o casamento homossexual, a união homoafetiva. Veja se a sociedade... Porque isso era uma estranheza aos princípios do que é uma família. Só que com o passar do tempo, a sociedade foi aceitando isso. Hoje o divórcio parece que já é normal. Aí alguém disse assim, vocês aceitaram o divórcio, logo, logo vocês vão aceitar também a distorção do que é uma família. E essa frase é verdadeira. Tem igrejas aí agora se declarando LGBT. Meus irmãos, há uma descaracterização do que é igreja. E, consequentemente, isso é um reflexo da descaracterização do que é uma família. Porque a igreja é formada de famílias, né? E a gente está vivendo num tempo assim que é para dizer, ora vem, Senhor Jesus. Tá difícil criar os filhos nas escolas seculares e até particulares. Tá difícil pregar o cristianismo o que é o evangelho em uma sociedade tão cética, tão imoral. O cristianismo, ele ganhou uma amplitude, mas não ganhou profundidade. E é por isso que a gente vê tanto escândalo. E agora a gente vê tanta aceitação da distorção do que é uma família. Meu Deus, a gente precisa, de fato, a gente até fica assim, sem uma palavra para descrever aonde nós estamos chegando. É o fim dos tempos. É uma maldade que não dá para refrear. Precisamos, como fez Noé, colocar a nossa família na arca, não deixar de pregar a justiça, mas entender que o mundo está indo de mal a pior e isso está apontando para o aparecimento do anticristo e, consequentemente, antes do aparecimento do anticristo, propriamente dito, a volta do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos estar com o nosso coração voltado para a palavra, para que a gente não se perca em meio a essa podridão que está o mundo hoje. Meus irmãos, hoje nessa concepção da sociedade atual do que é família, uma criança
ela tem uma família, ainda que essa mesma criança possua 2 pais e 2 mães. E isso nos leva aos inimigos da família. A família está sob constante ataque. Eu vou citar aqui algumas ideologias e você vai concordar comigo que o mundo está assim. Vá anotando essas ideologias aí. Os alunos da ferramenta EBD, vocês vão receber um sermão como material complementar. Vão também receber aqui algumas informações adicionais dentro do subsídio que fica disponibilizado lá na plataforma EBD, sobre o que de fato é uma família, como a Assembleia de Deus vê o conceito de família, porque hoje você vê a gravidez in vitro. É família, aquilo ali é lícito ou não, né? A gravidez in vitro, uma gravidez feita através de processos antinaturais. A expressão é essa, não há outra expressão. A barriga de aluguel. Quando você... Eu conheço pessoas que fizeram isso, né? Pagaram a outra pessoa para que ela gerasse ali no ventre dela o filho de um casal. Isso é lícito? O que a Bíblia diz a respeito disso? Nós temos ali um complemento nesse aspecto. Até mesmo a gravidez pós-mortem, quando o casal ali ele congela o sêmen e depois que o marido morre e o sêmen está ali congelado, a mulher, a esposa que ficou viva, a viúva, ela pode se submeter a esse processo de gestação usando o sêmen do marido morto. Meu Deus, tem muita coisa que a gente precisa discutir, muitas questões atuais. Mas o foco da nossa lição não é esse, tá certo? Isso é só um complemento que você vai ter lá na ferramenta EBD. A gente deixou um textozinho aí preparado. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários e a gente está a serviço de vocês, tá certo? Vamos aqui falar sobre algumas ideologias, que é o foco-alvo da lição. A primeira ideologia que ataca a família e tem sido utilizada por Satanás é a ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Essa ideologia, ela defende a total distinção, olha como Satanás é capcioso, a total distinção entre gênero e sexo. Então, gênero é uma coisa. Gênero é neutro. O sexo é algo biológico. É o órgão sexual que se caracteriza como, vocês dizem, masculino e o órgão sexual feminino. Mas o gênero, aquilo que a pessoa ela nasce neutra. É uma construção social, né? Essa ideologia prega que o gênero do indivíduo é invariavelmente uma construção social, não uma determinação natural e biológica. Essa ideologia afirma que o ser humano não nasce macho nem fêmea. Nasce apenas uma pessoa de gênero neutro. E com o passar do tempo, em contato com a sua cultura, a pessoa vai poder escolher aquilo que realmente deseja ser. Isso aqui é tão terrível. Se uma criança nasceu, aí ela nasceu ali com todas as características de um homem. Nasceu com órgão sexual masculino. Geneticamente, biologicamente, nasceu um macho. Não, mas a gente não se guia, não se pauta por esses rótulos biológicos, tá? Deixa a criança crescer, ela nasceu neutra. Deixa ela crescer e quando ela crescer, ela vai decidir se ela é menino ou menina. Essa ideologia, ela tenta reconfigurar o conceito tradicional de família, como também ataca diretamente as crianças, os adolescentes e os jovens, incentivando-os a ter um comportamento homossexual. Eu tenho um livro aqui, esse livro aqui do pastor Isaac Silva, ele é pastor da nossa convenção aqui em Pernambuco. Talvez você esteja me assistindo de outro estado. E o pastor Isaac Silva, ele fez esse livro aqui bem simples. O livro na sua linguagem, mas poderoso na mensagem que comunica. Macho nasce macho e fêmea nasce fêmea. Desmascarando a falaciosa ideologia de gênero. E ele faz aqui algumas associações que são muito interessantes. Eu até lhe aconselho a adquirir essa obra, se você quer se aprofundar um pouquinho mais dentro desse assunto ideologia de gênero. Mas veja, irmãos, a ideologia de gênero, ela tem sido utilizada, ela tem sido difundida por duas vias influenciadoras para atacar a família. Quais são as vias pelas quais essa ideologia tem sido apregoada? Primeira via,
as redes sociais e as mídias digitais. E a segunda via, o sistema educacional. Eles querem empurrar a goela abaixo nas escolas a ideologia de gênero, a aceitação do comportamento homossexual. Esse tipo de ideologia erotiza as crianças. É um ataque aos inocentes. A gente, como cristão, não pode aceitar esse tipo de coisa. Houve um evento cultural, agora recente, em que um homem estava nu, deitado ali com seu corpo exposto, e as crianças olhando aquilo ali. E eles chamam aquilo de arte, de cultura, mas não é coisa do cão. Esse tipo de pensamento influenciar uma criança inocente, isso é coisa de Satanás. Essa cartilha que eles queriam distribuir nas escolas e dizem que isso é lenda, que isso é mito, isso é uma coisa real. E os pais precisam estar atentos aos ataques dessa ideologia. Não é uma teoria, é uma ideologia. Os pais precisam estar atentos. A influência é muito grande. É muito grande, meus irmãos. Com pouco você está com um filho dentro de casa, um homem dentro de casa, com comportamento afeminado. Uma mulher dentro de casa com comportamento de homem. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos neste tempo. Nós precisamos proteger as nossas famílias neste tempo. A influência é muito grande. Uma vez uma pessoa discutindo comigo dentro desse aspecto, dizendo assim, olha, Murilo, isso é uma coisa que já vem do nascimento. Não é uma coisa... não existe cientificamente cromossomo homossexual, cromossomo gay. Não existe. Os próprios defensores dessa ideologia, eles não se atêm à biologia, à ciência, porque eles sabem que não existe prova científica. Eles dizem que é uma construção social, é um comportamento adquirido. Então não venha me dizer que já nasceu assim, não é assim. Eles não defendem isso. E se algum deles defende isso, é ignorante com relação à própria crença. E, mediante a isso, os pais têm a responsabilidade de educarem os seus filhos na verdade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A Bíblia contraria essa teoria, ou melhor dizendo, essa ideologia perniciosa, afirmando que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis 1, 27. Consequentemente, o relacionamento homossexual ele é caracterizado como pecado e abominação dentro das Escrituras. Romanos 1, versículo 26 ao 28. Irmão Murilo, quando você diz assim, parece que você está falando um discurso de ódio. Não é discurso de ódio. Eu estou mostrando a razão da minha fé e exaltando os princípios bíblicos. Ninguém aqui está pregando ódio contra a pessoa do homossexual. A gente está aqui falando sobre a prática, que à luz da Bíblia é pecado. E a gente não pode engolir de goela abaixo que isso é normal. Não. Outra ideologia que ataca a... Sim, voltando aqui, desculpem, eu lembrei aqui do exemplo, né? A pessoa dizendo que isso era normal, aí deram um exemplo assim do surdo-mudo. Dizendo assim, olha, esse surdo-mudo tem um comportamento homossexual. Como é que ele não ouve? Ele não ouve. Como é que ele tem esse tipo de comportamento? Ele não ouve, mas ele não é cego, ele vê. E o estímulo visual também fala. Ele também conversa em Libras, na linguagem dele. Então dizer, irmãos, que isso não prova nada. Isso não prova nada. A influência é muito grande. Não só do sistema educacional, mas como das mídias. Aquela série famosa na Netflix chamada Casa de Papel, onde um grupo de criminosos entra no Banco da Espanha para saquear ali o tesouro da Espanha, ela tem esse enredo. Quem assiste aquela série nunca está torcendo para a polícia prender o ladrão, mas para o ladrão escapar dali.
Veja o poder de influência que tem. Eu tô assistindo aquilo ali e tô torcendo para o criminoso. O criminoso se safar das acusações. E fico feliz quando eles conseguem sair. Os criminosos são os mocinhos, os policiais são os bandidos. Olha o poder que a mídia tem de influenciar. Segunda ideologia, a ideologia do poliamor. O poliamor, ele é um movimento que surgiu na década de 80 nos Estados Unidos. Ao contrário da monogamia romântica, tal movimento acredita que é mais feliz, saudável e natural. Natural, olha que coisa. E natural que as pessoas amem e sejam amadas por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Isso aqui não é o amor entre família, entre amigos. É amor erótico. Essa ideologia do poliamor despreza o casamento como elemento fundante da família. E suas ramificações são relacionamento aberto. Eu tô com você, mas aqui o relacionamento é aberto, tá certo? É com você e com mais alguém. Existe hoje casamento de relacionamento aberto, onde o casal ele não tem aquele compromisso de exclusividade. À noite durante a semana ele fica com a esposa, ela fica com o esposo. Mas no fim de semana eles são livres para ficarem com quem quiser. Isso também abriu uma porta para outra prática pecaminosa, que é a troca de casais. Algo que está se tornando muito comum em nossos dias. Até mesmo nos lugares mais distantes, essa prática já chegou. Troca de casais. Vai lá 2 casais e de repente ali eles trocam ali e se trocam ali por uma noite e depois voltam para casa como se nada tivesse acontecido. Essa prática do poliamor, ela abre espaço para amizade colorida. Tá entendendo? Amizade colorida. Trisal. O que não é um casal, é um trisal. Namoro liberal. União gay. União estável. São as ramificações da ideologia do poliamor. Essa ideologia ela despreza abertamente os propósitos de Deus referentes ao casamento, conforme Gênesis 2:18 e também o versículo 24. A ideologia da educação como responsabilidade do Estado. Meu Deus do céu, aonde a gente está chegando? Essa ideologia ela pregoa que é responsabilidade do Estado a educação das crianças, dos jovens e dos adolescentes, inclusive a educação sexual. Essa ideologia ela é uma ação de Satanás a fim de erotizar as crianças. Ela age, às vezes, em conjunto com a ideologia de gênero. Não obstante esse absurdo, essa ideologia também tenta diminuir a autoridade dos pais em disciplinar os seus filhos, como é o caso da famigerada lei da palmada. Quem aqui não viu e não soube das discussões dessa lei da palmada? A lei da palmada é o nome informal. É a lei 13.010 de 2014, que proíbe o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis e degradantes contra a criança e o adolescente no Brasil. Essa lei também ela é conhecida como a lei do menino Bernardo, ou, informalmente, como a lei da palmada. Ela define como castigo físico qualquer tipo de ação punitiva em que seja aplicado o uso de força física, resultando em sofrimento e lesão corporal. Aí a pergunta é, o que é sofrimento? O que é lesão corporal? Se eu pego aqui que eu não tô de sapato não, viu? Se eu pego aqui uma chinela havaiana, essa aqui tá bem desgastada, pego aqui uma chinela havaiana e dou uma palmada no filho, posso ser preso por isso? Agressão, violência contra a criança. Eu cresci apanhando. Minha mãe me batia, meu pai me batia. E eu não cresci traumatizado, porque eles faziam essa correção com amor quando eu precisava. Quando eu desobedeci, olha meu filho, você está apanhando por isso, por isso, por isso. Não faça mais, porque papai e mamãe não quer lhe bater. Não é uma apologia ao espancamento, à agressão. Mas a disciplina no lar tem que acontecer. A disciplina, entendem os cristãos, que ela não só acontece por meio de uma punição, de uma palmada. A disciplina acontece pelo ensinamento daquilo que é certo, pela orientação, pelo cuidado, pela instrução. Mas quando necessário é preciso apanhar. É preciso ser colocado de castigo. Mas fica complicado até colocar de castigo, né?
Porque o tratamento degradante e cruel estaria relacionado com o ato de humilhar, ridicularizar ou ameaçar gravemente a criança ou o adolescente. O que é ameaçar gravemente? Se você não obedecer, se você fizer novamente isso ali, você vai ficar sem celular. Qual é a interpretação que se dá a isso aqui? Então, o Estado tenta intervir na educação dos filhos. São leis que são contra a família. Eu repito aqui, o cristão não defende a agressão física, a agressão seja física ou emocional. Nem entende que corrigir o filho e disciplinar se restringe só a palmada. Mas essa, quando necessário, deve ser aplicada sim. Outra ideologia é a ideologia do feminismo. Meu Deus do céu! Essa ideologia é antibíblica e ela tem um conceito de família que vem do coração de Satanás. Uma das percursoras dessa ideologia, ela se chama Simone de Beauvoir. O pastor Isaac Silva, ele até comenta isso no livro que apresentei aqui a vocês, esse livro aqui, ele comenta isso. E ele separou uma frase dela que eu achei bem interessante. Essa senhora, defensora, exaltada pelas feministas, ela disse o seguinte, porque assim, o feminismo, ele é muito mais do que uma luta por igualdade entre homem e mulher. A Bíblia prega isso, né? Há diferentes papéis, diferentes responsabilidades, mas, né, o feminismo, ele levanta essa bandeira da igualdade e tem muita mulher que se diz feminista, mas não é feminista. Ela acha que é, mas não é. Não conhece os conceitos do que é feminismo. Olha o que Simone de Beauvoir disse. Na minha opinião, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade, já pensou? O mito da maternidade e o mito do instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Essa ideologia, como se vê nas palavras de uma mulher que é exaltada dentro desse círculo, ela esvai a mulher de toda a sua feminilidade, coloca o homem e a mulher em constante competição e despreza o conceito bíblico de família. É por isso que a gente não aceita a cultura do feminismo. A igreja prega a cultura da feminilidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, irmão Murilo, não é difícil, assim, alguns textos da Bíblia que fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Meu irmão, submissão não é subjugação. Você é submissa a Jesus. É ruim ser submissa a Jesus? A Bíblia diz que a mulher é submissa ao homem que a ama como Jesus amou a igreja. Dentro desse contexto é difícil ser submissa. O homem é que tem essa responsabilidade de amor sacrificial. Outro inimigo da família, eu poderia citar aqui, eu separei um bocado, né? Eu poderia citar aqui o adultério, a banalização do casamento, o divórcio, o hedonismo, o materialismo, mas eu vou citar aqui só mais um último aqui. O afastamento de Deus. A prática do culto doméstico dentro do lar acabou. Em muitos lares cristãos não se fala mais nem nisso, ninguém sabe mais nem o que é o culto doméstico. A prática de ensinar a Bíblia em casa para os filhos, de sentar e ensinar a Bíblia em casa para os filhos, não existe mais. Em muitos lugares. Eu me recordo quando adolescente ainda, estava pré-adolescente, meu pai chamava, somos 3 filhos em casa, e ele reunia a gente em volta da mesa, às vezes depois do culto. E vamos fazer o culto doméstico, irmão. Faz o culto doméstico. Vem cá, senta aqui, você. Vem cá, você senta aqui, você senta aqui. Chamava minha mãe, senta aqui. Culto doméstico. Não, eu não vou não, eu tô com sono, eu quero dormir. Senta aqui. Aí dormir na mesa. Mas vai ficar aqui com a gente, na hora do culto. Sentava. Abra a harpa. Cante. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu... Fazia o culto. Agora é a hora da leitura, vamos ler. Lia. E depois, o que é que você entendeu? Explique aí. A Bíblia diz isso, meu filho. A Bíblia diz isso, minha filha.
Glória a Deus, como a gente precisa resgatar esses valores. Porque quando a família ela se afasta de Deus, ela se aproxima de Satanás. É isso que acontece. Os pais hoje ensinam aos filhos por meio de comportamentos a ficarem fora da igreja no momento do culto, a falarem mal do pastor e dos irmãos, a vocalizarem palavrões, a chegarem atrasados, a não honrarem a Jesus. Os pais ensinam por meio de palavras. É comum hoje se ver assim, se baterem em você, bata também. Não leve desaforo para casa, porque se levar desaforo para casa, em casa você leva outra pisa. Olhe, você tem que agarrar a menina mesmo, rapaz. Se der mole, vai lá e agarre. Puxe, beije, agarre. Homem é homem. Isso é ensinar dentro de lá cristão, irmãos. Como a gente precisa urgentemente voltar aos valores da palavra de Deus. Eis aqui alguns princípios bíblicos para uma família sólida. E esses princípios eu tirei eles do Salmo 127, verso 1 ao verso 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Filho é bênção, família é bênção. E olha os princípios aqui para um lar saudável. Primeiro princípio, a família não pode ser construída sem a bênção de Deus. Se o Senhor não edifica, edificar é construir. Se o Senhor não está construindo, se o Senhor não está edificando, em vão é o nosso trabalho. O Senhor precisa ser o centro da família. Tudo aquilo que é construído sem a bênção de Deus, cedo ou tarde ruirá. O salmista, ele diz que Deus, ele é o edificador. Ele é quem levanta as paredes, os muros. Ele é quem tem um projeto. Diante disso, nós entendemos que Deus, ele tem um plano, ele tem um modelo ideal do que é família. E a nossa família deve ser construída sob o modelo de Deus. E não sob o modelo do mundo. O que é que os pais têm que fazer neste tempo? Abandonar o projeto do mundo e construir as suas famílias sobre o projeto de Deus. Aleluia! É o primeiro princípio. Abandone o projeto do mundo. Construa o seu lar sobre o projeto divino. Em segundo lugar, nada que é conquistado às custas da família, isto é, fora do projeto de Deus, tem valor. O salmista diz: em vão trabalham os que edificam. Tudo que é construído às custas da família e fora do projeto de Deus não tem valor nenhum. Tem um texto aqui que é muito forte nesse aspecto. Quando Josué, ele conquistou Jericó e destruiu totalmente aquela cidade, ele pronunciou uma maldição contra ela. Josué 6,26 diz: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. O homem que edificar, que construir essa cidade, vai perder sua família. Era maldição. Mais tarde, durante o reinado de Acabe sobre Israel, a Escritura registra o seguinte: durante o seu reinado, Riel, o betelita, edificou Jericó. Quando lançou seus alicerces, Abirão, seu primogênito, morreu. E quando assentou as portas, Segube, seu filho caçula, morreu, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34. O legado que esse homem deixou não valeu de nada, porque esse legado, aquilo que ele construiu às custas da família, fora do projeto, do plano, do propósito de Deus.
Tem muito pai querendo dar aos filhos aquilo que não teve. Aí trabalha, se esforça, constrói e aquela coisa toda, mas não é presente no lar. Tudo que conquista, conquista à custa da família. Seus filhos precisam mais de presença do que de presente. Terceiro princípio para uma família feliz. Lute pela sua família e se sacrifique por ela. Construa muros. O texto diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Uma frase que me chamou muita atenção foi a seguinte: trabalhe como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. O Senhor, Ele é o edificador, o protetor das famílias, mas isso não tira a responsabilidade dos pais de serem atalaias do lar, de construírem muros ao redor da família, de serem vigilantes, de se sacrificarem. Irmão, irmã, para ter uma família saudável, feliz, existe sacrifício. Você precisa amar a sua família muito mais do que um amor romântico, mas ter por ela um amor sacrificial. Para ter uma família feliz, precisa gastar tempo com a esposa, ouvir a esposa, sair com a esposa, estar com a esposa, estar do lado da esposa, estar do lado do esposo, gastar tempo com ele, se dedicar a ele, abrir mão de algumas coisas. É preciso gastar tempo com a criança, estar perto da criança, brincar com a criança, sair com a criança, ensinar a criança. É preciso sacrifício. Você quer construir uma família feliz, você tem que se sacrificar. Lute por sua família. Construa muro. Fique lá de vigia olhando se o inimigo não vem. Nós precisamos militar, lutar, se sacrificar pela nossa família. Não pule aqui a conclusão. Não pule. Olhe o que eu quero dizer aqui para você dentro da conclusão desse subsídio aqui, dessa pré-aula. Há um texto lá em Lucas, capítulo de número 16, versículo 23 e 28. É a parábola do rico e de Lázaro, o mendigo. A Bíblia vai dizer dentro dessa parábola que ambos morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. Mas, irmão Murilo, eu quero saber o que é que essa parábola tem a ver com o assunto família que você está falando aqui. Eu vou lhe mostrar duas atitudes tardias tomadas pelo homem rico. Primeira atitude tardia. Ele orou pela sua família quando já era tarde demais. O versículo diz assim: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Manda Lázaro lá, falar com eles. Ó Senhor, eu estou orando aqui pela minha família. Orou e intercedeu quando já era tarde demais, quando ele não podia fazer mais nada. Não deixe para orar pela sua família quando for tarde demais. A segunda atitude tardia desse rico aqui é que ele se lembrou de sua família quando já não podia fazer mais nada. Ele disse assim: a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Por que ele não fez isso em vida? Porque ele não valorizava sua família. Não deixe para valorizar e para batalhar pelo seu casamento quando for tarde demais. Não deixe para batalhar e valorizar seus filhos, sua família, quando for tarde demais. Não espere perder esse tesouro que Deus lhe deu para só então valorizá-lo. Eu deixo aqui esta palavra como uma reflexão final para o teu coração. Se essa aula foi bênção, os irmãos aí da Ferramenta EBD, comentem aí, coloquem, interajam conosco nos comentários. Se tem alguma dúvida, se tem algum comentário construtivo acerca de como podemos melhorar a nossa aula aqui, coloque também aí na Ferramenta EBD, nos comentários. A gente quer servir melhor os irmãos, tá bom? Os irmãos do YouTube, interajam também conosco nos comentários. Essa aula foi bênção. Tire um print aí do seu celular, uma foto da televisão se você está assistindo por ela, ou do tablet. Posta lá no Instagram e nos marca, @abrajaula, @Murilo Alencar. A gente vai estar também interagindo com vocês. Tenha um ótimo final de semana e uma ótima aula de escola bíblica dominical. Abra a jaula e, sobretudo, lute. Se sacrifique pela sua família. Em nome de Jesus, amém.